Bom, então, como eu havia falado, né, na semana passada nós iniciamos aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, não é isso? Isso, capítulo Uhum. 12. Fizemos o estudo, né, a leitura e o estudo até o item 10 e vamos iniciar hoje o item 11, que é o subtítulo aí, o subitem, o duelo, né? Só lembrando que nós estamos falando, né, do capítulo Amai os vossos inimigos. Esse nosso grande aprendizado que a gente desenvolve em todas as encarnações que a gente vem. Porque, na verdade, com relação ao amor, nós estamos em constante aprendizado, né? Nós estamos ainda engatinhando no entendimento do que é o verdadeiro amor. Então, todas as encarnações a gente vem para exercitar entendimentos, conhecimentos e provas, né, sobre o verdadeiro amor. E para nós que ainda somos ainda ligados a muitos sentimentos instintivos, ainda muitos atavismos e coisas assim, nós temos muita dificuldade em amar aqueles que não nos amam, ou amar aqueles que nos fazem mal, ou pelo menos desejar o bem àqueles que nos desejam o mal, né? Nós temos dificuldade, mas eu acredito que nós já estamos assim com uma boa vontade acima do normal em aprender e exercitar de forma efetiva esse ensinamento de Jesus, né? Esse capítulo trata justamente dessas dificuldades de amar os nossos inimigos, tá? A gente falou, por exemplo, da vingança, né, que é algo comum nós termos em resposta a quem nos fez o mal. Queremos devolver na mesma moeda. E Jesus nos ensina totalmente o contrário, né? Que é pagar o mal com o bem. E a gente refletiu também que o amar os vossos inimigos, o primeiro passo é não ter nenhum mau sentimento para com ele, né? Então, eu não consigo amar aquele que me fez um grande mal, que me causou uma grande dor. Mas o início do amor é não ter maus sentimentos, né? Então, para a gente amar os nossos inimigos, o primeiro passo é a gente não ter nenhum mau sentimento contra ele, tá? E hoje a gente vai falar então sobre o duelo. É algo comum na época em que Kardec trouxe esse assunto, um pouco antes também, né? É comum na época as pessoas resolverem os problemas, né? As questões de honra, por exemplo, com o duelo. Mas interessante nós observarmos que no nosso planeta, por mais que nós não já tenhamos superado, entre aspas, esse tema, como formas de leis e tudo mais, e conduta, nós não podemos esquecer que muitos irmãos estão vindo de outros orbes, ainda não atingiram esse entendimento, e é por isso que a gente ainda vê, nos tempos atuais, o duelo, né? As pessoas que vão, por exemplo, estão num bar ou num futebol e tem uma discussão e vai cada um para sua casa hoje, né? Com a facilidade aí das licenças para a arma, né? Então, às vezes, cada um para sua casa, pega a sua arma e se encontra para se enfrentar. Isso ainda existe, tá? Então, é bom, pelo menos, que a gente tenha o entendimento correto sobre a questão do duelo, como nos traz aqui os Espíritos na no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar a ler um pouquinho, isso, e aí depois a gente já vai revezando também para facilitar aí, tá bom? Então, ó, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos,
Isso teria uma ridícula e suprema, desculpa, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito e, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta, aqui mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. E este reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Aqui foi então o espírito Adolfo, que foi bispo de Argel, né? E a comunicação foi em Marmandi, 1861. Aqui então, o nosso irmão aqui, né, o espírito, ele deixa bem claro, né, essa questão do duelo para a gente, mostrando que é contrária à lei de Deus, que é realmente um crime, a questão do duelo, né? E primeiro também ele começa falando para a gente sobre a nossa resignação. Uma coisa muito importante é que imaginemos nós que estamos aqui estudando, né? Que estamos aqui vivenciando e trazendo para a nossa vida o Espiritismo. Nós temos o entendimento de que temos um objetivo, que a gente veio para cá para realmente efetivar esse nosso objetivo. Então, cada um de nós, né? Eu Esses dias eu assisti, acho que eu comentei com vocês, né, ao filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e uma coisa que fica bem legal naquele livro, tanto no livro quanto no filme, é a questão dos mensageiros. Quem são os mensageiros, né? Cada um de nós aqui é um mensageiro. Cada um de nós veio trazer algo, veio acrescentar algo. Nós viemos aqui para, lógico, desenvolver, progredir, colocar, né, realmente os nossos aprendizados em prova, mas a gente veio com missões também, seja com os nossos parentes, amigos, seja às vezes também com as nossas expiações, né? Enfim, o mais importante é que quando a gente passa pelas nossas dificuldades, encontramos irmãos que se tornam instrumentos dessa nossa prova, nos ferem, nos agridem, nós estamos tão focados no nosso objetivo, que é progredir, melhorar, tornar-nos seres melhores, que nós não podemos deixar que, ao passar pelos espinheiros, pelas sarças, isso nos afete a tal ponto de nós nos incomodarmos com aquele espinho e aquela sarça, né? A gente passa pelo caminho, aí a gente é espetado, né, ali pelo espinho. O que que a gente faz? Ao invés de seguir o caminho e ir adiante, a gente volta lá para cortar aquela árvore, cortar aquele galho que nos feriu. É disso que ele está falando aqui, ó. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, nós estamos falando da encarnação, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. Não importa o que aconteça no caminho, você está com o seu objetivo ali traçado e você segue adiante, né? O olhar sem cessar dirigido para o objetivo. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Você não se preocupa com as pessoas que vão te ferir, que vão te magoar, que vão tentar atrapalhar o seu caminho, porque você está focado no seu objetivo. E quais são os seus objetivos? Estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né?
Quando Jesus diz que é a verdade, o caminho e a vida, ele quis dizer que a verdade, o caminho, ele nos deixou aqui nos evangelhos. Que só o que ele fez ou como ele trilhou o caminho é que é o verdadeiro caminho, que é a verdade, que é realmente a vida, tá? Então é disso que esse espírito Adolfo está falando para nós, de mantermos nosso objetivo e não deixar que nada das coisas que vão acontecer, com certeza, na nossa jornada, né? Os espinhos vão surgir, as sarças, né? As pedras no caminho vão surgir, mas que nós não devemos nos deter por conta desses obstáculos. Nós devemos seguir em frente como quem tem o objetivo em mente, né? Está traçado, quer seguir adiante, manter-se resignado, sempre orar a Deus e pedir por aquele irmão que naquele momento foi instrumento da nossa fé, instrumento da nossa prova, né? Que nos causou o mal, que consequentemente nos trouxe uma prova, mas orar por ele para que ele seja ajudado e não parar no caminho para lhe retribuir o mal que lhe foi feito. Há crime no homicídio pelo duelo, né? Vossa própria legislação o reconhece, mostrando a evolução dos tempos, né? Quando a humanidade, de um modo geral, reconhece que algo está errado, ela muda a sua legislação. Como a gente viu, por exemplo, muitos países que tinham, né, em sua legislação a pena de morte como uma lei e retrocederam, recuaram, mudaram a legislação por entender que a morte, nesse ponto, era muito cruel, que não havia necessidade, que aquele ser que morre, ele não tem tempo de desenvolver o aprendizado e também um arrependimento, né? Você tira essa chance dele, não é? E cometendo outro crime ou outro homicídio, você não vai resolver o problema e nem vai trazer a pessoa de volta, tá? Então, à medida que a gente vai evoluindo, entendendo, a nossa legislação vai mudando, como mudou com relação aí ao homicídio. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Que fique claro aqui, tá? Mais um espírito que diz que é sempre crime o homicídio, né, aos olhos de Deus, e que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. E por fim, ele vai dizer para nós que enquanto a gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, né, então isso é importante, enquanto ainda houver o fratricídio, né, enquanto houver ainda o homicídio de qualquer espécie, tá? Enquanto a gota de sangue escorrer, ele fala, né? Então, enquanto houver morte pelas mãos do próprio homem, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, né? A gente sabe que a animosidade, a discórdia e a guerra. Quando a gente fala, por exemplo, de mundo de regeneração, né, que é o próximo estágio do nosso planeta, isso não vai ainda banir todo o mal, né? O que acontece no planeta de provas e expiações é que o mal sobrepuja o bem. O que vai acontecer num planeta de regeneração é que o bem vai agora se sobrepujar ao mal, né? Ou seja, ainda vai existir o mal, mas não como é hoje, né? Como as formas que a gente vê. Então, no próximo estágio é que isso vai acabar. Mas a questão da demora e da forma como isso acontece depende de nós, né? Quanto mais rápido nós entendermos, mais rápido vamos transformar o nosso mundo, vamos transformar a nossa sociedade e tudo mais, tá? Então, a palavra duelo não existirá em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi, tá? Então, a gente vê que realmente o duelo é isso que está acontecendo com ele, né? A gente já não ouve isso acontecer com tanta frequência, já não é aceito, né? De uma maneira geral. Interessante observar que alguns grupos de pessoas, quando isso acontece, pelo menos a gente vê, né, nos comentários das notícias quando seguem esse tipo de caso, a gente encontra muitos irmãos que ainda aprovam esse tipo de conduta. Isso é reflexo ainda do próprio progresso do ser, né? Mas é interessante observar que, de um modo geral, né, a gente vê realmente a sociedade, as pessoas contra esse tipo de, de ato, né? Então, isso já demonstra realmente um progresso, tá? Bom, ainda continuando aqui como duelo, eu vou ler só esse item 12, tá bom? É a comunicação de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho sempre
Muito bom ouvir, né? Muito bom sempre ler sobre o Santo Agostinho. Então, item 12. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ter uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: tornai a pôr a vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo à primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que, à menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre, desculpa, peraí, porque sempre, no fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens, porque alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus? Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu, não somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregaste no madeiro inflamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, pediu-vos? O último grito do cordeiro foi uma prece para os seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai, então, que a vossa fronte não temeria, também ela, de se carregar de espinhos a exemplo do Cristo. Mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio, que autoriza, supostamente, uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito senão à natureza somente, para se reformar e reconstruir-se. Mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado com o sangue quando chegar a Deus. E a um e ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que dissera ao seu irmão raca, quanto à pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue de seu irmão? Santo Agostinho, Paris, 1862. Realmente, né, Santo Agostinho, quando fala, é bem forte, né? Gente, a questão aqui do duelo, né, a gente poderia falar assim, não vou me preocupar com o duelo, porque hoje em dia não se tem mais, é uma coisa que eu não faria,
Mas a questão do duelo aqui em si, como ele fala, não é só como a gente via nos filmes antigos, né? Aquela coisa de que um insultou o outro, um ofendeu a honra do outro, aí eles se desafiam, combinam um horário e o local, aí vai cada um para sua casa, aí tem a questão de chamar os padrinhos, né? Porque um dos dois vai morrer. Então, um dos dois que morrer, o padrinho vai ficar responsável pelo funeral, né? Então, ele tem que estar lá. Então, não é só isso. Então, não acontece mais dessa forma, mas acontece de outras formas ainda esse duelo, em nome dessa suposta honra, né? Em nome desse orgulho ferido, desse amor próprio ferido, tá? Então, o que ele diz para gente? O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, né? Porque realmente a pessoa é de coragem física e de desprezo pela vida, já que a pessoa vai para uma situação que ela já sabe que ela ou vai morrer ou vai tirar a vida de alguém, né? E ele diz o seguinte, né, que na verdade, é uma covardia moral como no suicídio, porque o suicida não tem coragem de afrontar as vicissitudes, e o duelista não tem a coragem de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita? E aí ele cita ainda também o exemplo no momento lá no Monte das Oliveiras, quando os soldados chegam para prender Jesus e que Pedro tira a espada, né, e corta a orelha do soldado, e ele é repreendido imediatamente por Jesus, né, que manda que ele embainhe a espada, e Jesus ali ainda conserta o ato dele, restituindo a orelha ao soldado, né, colocando no lugar, mostrando e deixando claro que o que ele fez é totalmente errado, repreensível. Não se devolve, né, a injúria com injúria, né? Então, é justamente disso que ele fala para nós. Em outras situações que não a do duelo, que a gente lembra dessa situação. Se até Jesus, naquele momento, condenou a ação de Pedro de tal forma de, além de ordená-lo que ele guardasse a espada, ele naquele momento ainda restituiu a orelha, né, consertando ali a falha de Pedro, né? Bom, com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, né? Bramindo, né? Que é o é, cadê? Isso. Onde, pois, a grandeza da alma daquele que a menor injúria que ela vala com sangue, né? Que grandeza que tem essa numa pessoa assim, né? Algumas pessoas podem enaltecer e tal, falar assim, nossa, mas que pessoa, né? Que coragem, né? A pessoa destemida. Mas que grandeza é essa, né? De uma pessoa, de um ser que não consegue ter um autocontrole, que não consegue chegar a um diálogo, buscar um diálogo, que na menor das ofensas já quer puxar a espada ou já quer chegar a vias de fato com outra pessoa. Que grandeza é essa, né? Que estupidez é essa que algumas pessoas ainda aplaudem? E aí depois ele vai falar ainda de Caim, né? Com relação a Abel, né? Ó, mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão, né? Caim fez de Abel, né? Foi-me preciso sangue para salvar a minha honra, dirás essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante de homens por alguns instantes que te restam para viver na terra? É justamente, né? Ah, for lavar a sua honra, mas a honra diante de homens, né, iguais a você, diante de um tempo tão pequeno que te resta viver e de passar na terra, vale a pena salvar essa honra? E que honra é essa? Que não vai durar nada, né? E diante de homens que talvez valham menos do que você, né? E aí ele coloca assim: e não pensaste em salvá-la diante de Deus? Né? Não era melhor? Diante daquele que é eterno, o Pai, na sua vida imortal, em que quando você estiver lá? Pobre louco. Quanto sangue pediria então o Cristo, se a gente for colocar dessa forma, né? Se a gente tem que lavar a nossa honra com sangue, quanto sangue então pediria o Cristo por todos os ultrajes que recebeu, né? Porque não somente feriram Jesus com espinho e a lança no final, né? Não somente pregaram ele no madeiro infamante, né?
mas ainda no meio da sua agonia, passando ali, né, pela Via Crucis, passando ali pelas ruas, né, ele ainda tinha que escutar as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Então, que reparação depois de tantos ultrajes Jesus pediu? O último grito do Cordeiro, né, a última fala, né, a última coisa que Jesus disse ali antes de desencarnar naquele momento na cruz, depois de tudo isso, depois de tudo que ele sofreu, ele pediu ainda ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que fazíamos. Então, olha o ensinamento. Algumas pessoas, por menos que isso, uma fechada num trânsito, né? Uma mudança de faixa sem seta, já é o suficiente para as pessoas quererem descer e tirar satisfação. Se a pessoa comete uma barbeiragem, algum erro no trânsito e acha que está certo e xinga o outro, para o outro, às vezes aquilo é um ultraje, porque a pessoa estava errada e ainda está me xingando. Então ela já quer descer e ir para vias de fato, né? Às vezes no mercado, às vezes um pisão no pé, um olhar mais diferente. O que que você está me olhando? Por que que você está me olhando? Então veja, as pessoas por tão pouco chegam a esse final triste, né? Então, se a gente olhar o Cristo, que nunca fez nada, que era inocente de tudo, né? Nunca cometeu crime nenhum, tudo que ele fez foi para ajudar as pessoas, né? E também ajudar a humanidade. No fim, recebeu a pior de todas as mortes, que é a morte de um bandido. E ele fez o que no final? Ainda pediu a Deus que nos perdoasse. Então fica um ensinamento. O nosso caminho, por pior que seja, por mais difícil que seja, né, que estejamos passando, a gente lembra do Cristo, o caminho que ele passou, o quanto ele sofreu e sem dever nada, porque a gente ainda sabe que nós não somos inocentes e se algo está acontecendo, se é uma expiação grave que estamos passando, é em resposta de algo que fizemos, ou até mesmo para um aprendizado que necessitamos ter. Então, o que que a gente tem que fazer? Seguir adiante, não deixar que os espinhos, as pedras, os obstáculos tirem a nossa atenção, roubem o nosso foco do nosso objetivo. E que a gente lembre do Cristo, que passou por tudo que ele passou e no final ainda pediu a Deus que abençoasse, né? Que perdoasse a todos nós. Ambos lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Não é assim? Quando a gente não responde uma injúria, uma agressão, a gente não responde à altura, somos tidos ainda por covardes, né? Nossa, mas você é sangue de barata. Ah, se fosse comigo, eu não deixava barato, eu não levo desaforo para casa, né? Então você, além de ter que passar pelo ultraje e trabalhar isso dentro de você, de perdoar, desculpar e orar, você ainda tem que aguentar as outras pessoas, né? O mundo, como ele coloca aqui, que se levanta furioso e te chama de covarde. Olha a prova que é. Mas nós estamos buscando o que? A honra diante dos homens ou diante de Deus? A nossa preocupação é com o mundo que estamos aqui ou com o mundo espiritual, com a nossa vida imortal, né? Então, pensemos nisso. O que vale mais? Estar bem com as leis de Deus, né? Ter honra diante de Deus ou estar bem com os homens e honra diante dos homens, né? Pensemos nisso, né? Isso. Mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão orgulho e do amor próprio, tá? Em vos criando, né? Deus vos deu direito de vida e de morte, uns sobre os outros, né? Sobre nós mesmos? Não. Deus não deu o direito de falar, você pode tirar a sua vida quando você quiser, você pode tirar da vida do seu próximo quando quiser. Interessante que ele coloca aqui, que ele fala assim, ó, não, ele não deu esse direito senão à natureza, somente para se reformar e reconstruir. É isso que a gente vê realmente, né? A natureza tem muitos momentos desse, né? De grandes tragédias, de queimadas muito sérias, né? Que é um ato da própria natureza muitas vezes, né? Não é algo causado pelo ser humano diretamente,
mas que tem por objetivo reformar e reconstruir-se. Mas já o ser humano não. Nenhum de nós tem esse direito de autodestruição ou de destruição do próximo, tá? Mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com o sangue quando chegar a Deus. E a um e a outro o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão raca, né, ou seja, aquele que amaldiçoar o seu irmão, ele já coloca, né, uma proibição, né, já mostra que é errado só de você ameaçar o seu irmão, né, que naquela época tinha, né, essa questão de era uma forma de amaldiçoar, né? Eles falavam raca e cuspiam no chão, né, escarravam no chão quando aquela pessoa a quem você estava amaldiçoando, desejando mal, passava, né? Então, se Deus já condenou naquela época este ato, quanto então a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante de Deus com as mãos vermelhas de sangue de seu irmão? Olha aí. Então, olha como o Santo Agostinho é profundo nas colocações, né? Essa eloquência, né? Como ele relaciona fatos que deixam claro realmente que é um erro, que não tem como a gente mascarar e que qualquer máscara que a gente utilize será sempre a máscara do orgulho e do amor próprio, né? Essa falsa honra que honra somente os homens da terra e essa preocupação que a gente tem de manter a nossa honra nesse breve momento, nesse breve período que nós passamos aqui na terra, né? Quando na verdade nós temos que buscar a honra diante de Deus, que Jesus nos ensinou e devemos apresentar a face esquerda quando a direita for ali agredida, é justamente no sentido de que nunca a gente vai agredir, né? Que a gente mais ofereça outro lado do que a gente queira também agredir a face do outro. Então, esse é o ensinamento que Jesus nos deixou e é claro e absoluto. Não tem como meios termos, né? Algumas pessoas até buscam falar, não, mas não é assim. Aí querem relembrar, né? Eu acho muito engraçado que as pessoas falam assim, não, mas Jesus não era sempre bonzinho assim. Jesus também era enérgico, também era austero, principalmente, você não lembra lá com os dedilhões do templo e tudo mais? Então, Jesus, né, tem horas que a gente precisa ser assim também. Olha a comparação, porque a pessoa quer justificar esse lado ainda violento, esse lado hostil dela, e ainda fica buscando fatos desconexos, né, que não era realmente o que Jesus quis passar, para tentar ali justificar o seu ato. Então, essa questão de defender a honra é sempre uma mentira, é sempre orgulho e amor próprio ferido, tá? O que a gente deve buscar sempre é estar honrado ali perante Deus, que sim, tem muito mais honra ser agredido, ser ofendido, né? Mesmo você sem merecer nada, mas de você aguentar aquela ofensa, não chegar à agressão, mesmo que você tenha sido agredido, e sempre com o pensamento de que você está fazendo isso porque Jesus ensinou que é dessa forma, né? Que você quer ficar bem, quer ter honra, né? Mérito realmente perante a Jesus, perante a Deus, não perante aos homens, né? Mas Que é, que perante é, os homens, né? Desculpa. Perante os homens, né? Ainda são bastante vaidosos, né? Para ter essa consciência, né? Para Exato. não levar desaforo para casa, né? Por exemplo, às vezes, em casos de traição, né, o marido que é surpreendido por uma esposa que o traiu, ou vice-versa, eles ficam nessa de defender a honra perante aos amigos, perante as pessoas do trabalho, né, para não ser objeto de comentários, né? Então, a pessoa quer fazer algo em resposta àquilo para evitar as zombarias, né, e os comentários. E A esquece que vaidade fala mais alto, né? e isso, esquece que quem cometeu verdadeiramente o ato falho foi a outra pessoa. E que você respondendo aquele ato com um ato tão ruim, né, um ato tão ruim, você está se igualando e está adquirindo dívida também. Então, às vezes, você aguentar aquela ofensa, né, aguentar aquela mágoa, aquele coração partido, se apoiar em Deus, em Jesus, e chegar ao ponto, por exemplo, de pedir pela alma daquela pessoa, que é uma pessoa sofredora, né?
Porque é uma pessoa que está escrava de muitos desejos, de muitas coisas, porque se ela abandona um compromisso assumido por qualquer outra coisa, né, por qualquer outro desejo, outra coisa, é sinal, claro, além de muitos problemas morais, mas é um problema, é a pessoa que está muito doente, né, da alma. Então, é uma pessoa que precisa mais de oração do que de violência. Então, chegar a esse entendimento e agir assim, isso sim vai te trazer honra, realmente mérito perante Jesus, perante Deus, e não aos homens, né? Porque daqui a pouco todos esquecem aquilo que você fez. Passa 5, 10 anos, outros fatos mais polêmicos ou mais, entre aspas, heróicos aparecem, e aquilo que você fez já não serve de mais nada. O que vai sobrar para você é a pena a ser cumprida diante dos homens e a sua responsabilização perante Deus e a lei divina ainda a responder. É só sofrimento daí para frente, né? Certo. Quer que eu leia aí, ô Diego? Sim, ó, se ninguém mais quiser fazer algum outro Uma comentário, perguntinha, pode falar. só uma perguntinha. Se a pessoa não tivesse consciência, se ela não tivesse a consciência em vida e de repente ela desencarna, ela volta pro processo que ela parou Em qual ou sentido? não? Se ela, assim, não entendi qual que é o processo. No caso, né, uma pessoa que ofende a outra, que faz maldade, que mata, comete suicídio, alguma coisa nesse sentido. Se ela Uhum. não tem essa consciência, né, de repente ela desencarna, ela volta esse mesmo processo que ela Ó, tinha antes? tudo que a gente faz, né, de errado, os erros que a gente comete, existe um período em que a gente vai acabar sofrendo para que a gente possa chegar ao entendimento daquilo que a gente errou, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do erro, existe um processo, né, que a gente fala que a gente tem que reconhecer o erro, expiar, né, e depois reparar. É um processo ali. Então, quando a gente erra, muitas vezes a gente primeiro vai ter que expiar, para a gente reconhecer e entender o que nós erramos, e aí então nós vamos precisar ali reparar aquele erro. E aí é o que acontece na reencarnação seguinte. Então, muitas vezes, na reencarnação seguinte, a nossa reparação vem através de uma expiação. Muitos dos nossos irmãos, por exemplo, que cometem suicídio, né, depois de passarem por um período difícil, onde eles vão precisar expiar, tanto por ainda terem fluido vital, né, a ser aurido ali, a ser dispensado, vão precisar ainda ter esse entendimento do ato que cometeram, né, do erro que cometeram. Aí esse arrependimento, né, esse processo vai gerar para ele também uma vontade de reparação. E aí ele vem numa encarnação seguinte para reparar. E são várias as formas que Deus coloca para nós de reparação. Nunca vai ser assim, olho por olho, dente por dente, né? Mas sempre numa situação em que aquilo sirva de aprendizado para nós. Tem gente que, passando por uma expiação, ou seja, uma vida com uma doença terrível, né? Uma doença no trato intestinal, ou às vezes com problemas de desenvolvimento de estatura, enfim, várias das situações vai ser exclusivamente para cada ser. Então ele volta, sim, né, para refazer o que ele tinha que fazer na existência passada e vem também para expiar os erros do passado. Então, é sempre assim, né? Por isso que é importante a gente passar a vida da maneira correta, sem adquirir dívidas, para que a gente, nas encarnações seguintes, venha apenas para progredir, né? Exercitar os aprendizados adquiridos, adquirir novos aprendizados, né? Sem precisar espiar tanto, né? Então, é disso. A pessoa acaba sempre voltando e tendo que refazer o que deixou para trás, né? O que deixou de fazer. Eu acabei de ouvir o livro E a Vida Continua, né? Muito bom. E Eu lá assisti o tem, filme ontem, filme interessante é, também. e lá tem Lindo. alguns exemplos, né, dessa reparação, né? E é muito interessante, não é? E Deus usa a lei do amor, né? Por exemplo, Sempre isso. você foi algoz de alguém, aí essa volta como seu filho, né? Que é amor maior do que a mãe tem pelo filho, né?
Exato, né? Então, Deus usa esses meios, né, para que a É, gente se burile, né? e aí interessante mesmo que a gente fala assim, ah, a pessoa morreu, tirou a vida da outra com um tiro. Algumas pessoas caem no erro de achar que na existência seguinte ela também vai morrer com um tiro, vai ser uma situação em que ela vai morrer com um tiro. Não necessariamente, porque cada um aprende de um jeito. E a reparação, ela não está diretamente ligada a uma vingança. Não é isso, né? É uma reparação. E para que haja realmente essa reparação, você precisa entender o que está acontecendo. Então, você só perder a vida por um tiro não vai trazer essa conscientização, né? Não vai te devolver esse amor que é necessário ter. Então, de repente, por exemplo, você passar pela situação que o seu ato desencadeou, ou seja, por exemplo, você tirou a vida de um homem que era um pai de família, que era o provedor de uma família, deixou uma criança, né, órfã, uma mãe, uma esposa ali viúva, e aquela pessoa, aquela família passou muitos, assim, vários problemas, mal bocados por conta disso. Então, ao invés de você vir numa vida seguinte e morrer por um tiro, você vir e passar pela mesma dificuldade em entender, né, o que é a dor que um homicídio, né, uma separação abrupta causa, né, desestabiliza numa família, isso vai te trazer um entendimento muito maior do que se você chegar na outra vida e morrer também de um tiro. Então, é sempre o amor que vai agir. São sempre situações que vão ser únicas para cada ser. Cada um aprende de um jeito, né? Tem gente que, às vezes, passando por uma grande violência, aprende. Tem gente que, passando por situações de dificuldade, aprende melhor. Então, Deus é quem sabe realmente, né, que tipo de prova e o que vai nos acontecer. Mas, se a gente olhar, vai ser sempre o amor no fundo, né? De qualquer ação, sempre vai ter o amor. Basta que a gente olhe realmente com os olhos de ver, os olhos da alma, os olhos da humildade, da resignação, que a gente não veja na superficialidade como algumas pessoas veem, né? Que veem somente ali a dificuldade, não entendem o por detrás da dificuldade, né? Mas é isso. Então, Então, pode falar. tem aquele exemplo, né? Às vezes vem para perder a mão, mas com o trabalho, com a dedicação, com o que faz de bem, acaba perdendo o dedo, né? Então, quer dizer, tem Exatamente. muito do nosso esforço também, né? Tem. É como eu sempre cito o exemplo do irmão do Chico, né? Que ele ajudava, né, o Chico na fila lá dos atendimentos. Então, antes do Chico conversar com as pessoas, ele acabava ali também consolando as pessoas que estavam na fila, né? E aí chega um momento que ele fica doente, né, em que ele tem acho que é um derrame, que ia deixá-lo por vários anos acamado mesmo, sem reconhecer ninguém, usando fralda, aquelas coisas, né? Mas por ele ter, naquela existência, ajudado tantas pessoas, né, consolado as pessoas na fila, ajudado tanto, os grupos ali, os espíritos se reuniram e decidiram então que ele desencarnasse naquele momento, que ele não precisaria passar esse tempo acamado por conta desse derrame e tudo mais. Então, justamente ele veio para cá por coisas do passado que ele não deixa claro, mas que ele veio aqui para passar por essa expiação, né, de ficar aquele, sei lá, vários anos ali acamado sem reconhecer ninguém mesmo. E mas pelas coisas boas que ele fez, né, ele ganha, ele recebe aí de Deus, né, da espiritualidade, esse presente de desencarnar naquele momento ao invés de passar ali por aquela doença. E algumas pessoas não entendem, né? Os irmãos, o pai, realmente eles ficam ali muito tristes, chateados, porque o Chico não salva todo mundo, não salva o próprio irmão. E só que se você for ver, né, no fundo, ali houve mais amor do que tudo, né? Porque ali foi tirado ali aquele sofrimento que ele iria passar, né? Bom, Viu, Diego? Só para falar um pouquinho aí, claro, pode ela, falar, gente, queria falar. Fátima falou do suicídio, né? Suicídio é uma coisa muito mais séria, né? Você chegar ao momento de estancar aí essa passagem, né? Pode te causar muitas dificuldades na vida espiritual e mesmo na próxima reencarnação. Então, ainda bem que esses entendimentos do Espiritismo nos deixa tranquilo e conhecedores
para não chegarmos às vias de fato, né? Isso, é muito importante que a gente também É, converse com as pessoas, né, e mostre também a importância, é, né, de preservar sempre a vida por conta dos sofrimentos que vêm depois. é. Você quer que eu leia então o próximo? Isso, por Eu não sei se favor, você vai claro. falar mais Sim, alguma quero. coisa, né? Não, pode ler sim, por favor. Então, vamos lá. Item 13. O Isso. duelo é, como antigamente, o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas, e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Chamareis a esses costumes de insensatos? O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista esmérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que, frequentemente, procurasse evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso, mas, então, não é, sob uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, nessa época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome julgamento de Deus indica que fé ingênua é verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que no duelo se confia na força bruta de tal sorte que frequentemente é o ofendido quem sucumbe. Ó amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens, e que as leis são importantes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração dos homens, do homem. É isso aí, ó. É um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Bordeaux, 61. Olha que legal, né, gente? Que importante. Quando ele começa a dizer aqui pra gente, né, que o duelo é como antigamente se chamava o julgamento de Deus, né? Porque ali vão colocar duas pessoas e Deus é quem vai decidir quem é o certo e quem é o errado, né? Como se o acaso tivesse ali, né? Fosse o acaso e que Deus é quem decidiria realmente por um pelo outro, né? Uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Agora ele fala assim, ó, e que dirias, entretanto, se visseis, então, pegar essas duas pessoas, né, e mergulhá-las, né, os dois antagonistas aí, na água fervente, ou então sujeitá-los a um contato de ferro em brasa para resolver as suas querelas, né, e aí dar razão àquele que suportasse melhor a prova, né? Então você mergulha os dois na água fervente e aquele que aguentar mais tempo é o vencedor. Ou coloca ali os dois com o ferro em brasa em mãos e quem aguentar segurar por mais tempo é o vencedor, né? Não seria tido como insensatez um tipo de ato desse, né? O duelo é ainda pior de tudo isso, né? Porque para o duelista emérito é um assassinato cometido a sangue frio, né? Então, aquele que ganhou e tudo ali é um assassinato a sangue frio, desculpa. E com toda a premeditação desejada, né? Como eu falei, né? Porque as pessoas
marcavam o horário, o dia, o local, tinha um tempo para preparação, tinha um tempo para se arrepender, para fugir, para qualquer coisa. Então tinha uma premeditação ali muito grande nesse momento do duelo, né? Porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio. Então, se tem ali os dois, né, os duelistas, e um deles é mais fraco, é inábil, né, com arma ou com qualquer outro tipo, e ele se coloca naquela situação do duelo, é um tipo de suicídio, porque ele já sabe qual vai ser o fim dele, né? Ele já sabe que ele não tem chance, né? Eu sei que frequentemente procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas, então, não é sob uma outra forma um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé, ingênua, é verdade, mas, enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar sucumbir um inocente, né? Então é o que se atribuía naquele momento ali, uma fé, ainda que ingênua, né? Uma fé em Deus, porque no momento do duelo, né? Se dizia que naquele momento a justiça de Deus iria agir, porque Deus, que é justo, não poderia deixar um inocente sucumbir, né? Naquela coisa aleatória ali, Deus iria agir para fazer com que o culpado, né, o errado, sucumbisse e não o inocente, né? Isso que eles achavam naquela época, tá? Mas, enfim, né, uma fé na justiça de Deus não podia deixar sucumbir o inocente, enquanto que no duelo confia-se na força bruta de tal sorte que frequentemente é o ofendido quem sucumbe, né? Que normalmente é próprio da índole da pessoa, né? Aquela pessoa que realmente é briguenta, aquela pessoa que é mais forte, que ela se acha mais, então é uma pessoa que atira melhor, então ela acaba sempre se envolvendo em confusões por confiar na sua habilidade em se livrar dessas confusões. Então, normalmente, aqui, frequentemente, é o próprio ofendido quem sucumbe diante daquele que o ofende, né? Ó amor próprio estúpido, né? Tola vaidade, louco orgulho, né? Quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo deu de exemplo e o preceito, só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta, olha aqui, essa frase aqui é muito importante no final. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. Não basta a gente criar leis e a gente dizer que devemos ser bons. Não basta só isso. É preciso que o princípio do bem, né, e o horror ao mal estejam no coração do homem. Porque leis que punem o homicídio, né, o fratricídio e tantas outras formas existem, né? A prescrição ao bem existe, né? Todo mundo fala, a gente vê os ensinamentos de Jesus, as pessoas leem e falam, mas não basta só interditar o mal e prescrever o bem. É necessário que isso esteja dentro do homem, né? Dentro de cada um de nós, que esse princípio do bem e o horror ao mal esteja dentro de nós. E eu acho que é isso que acontece quanto mais a gente vai estudando o Espiritismo, né? Esses princípios vão se estabelecendo e fixando dentro de nós. Nós vamos cada vez mais tendo horror ao mal, por além de ser algo que nos cause muito mal-estar, que nos aflija muito, a certeza da responsabilização futura desses atos, né, também faz com que nós tenhamos horror ao mal. A gente já fica logo imaginando, meu Deus, né, quanto sofrimento essa pessoa está adquirindo, porque aqui no momento ela causou esse ato, aqui ela já está sofrendo, ela vai continuar sofrendo depois do plano espiritual, até chegar o momento em que ela vai se arrepender, expiar e vai reparar o mal. Então a gente já tem esse entendimento desse percurso, né, dessa jornada, isso já nos causa esse horror, né? Então, o horror ao mal, às guerras, né? A todas as formas de fratricídio, de homicídio, o suicídio, né? Então, tudo isso dentro do nosso coração, a gente já tem assim esse horror.
Todos nós que aqui estamos, ninguém de nós aqui tem assim essa vontade ou esse pensamento de causar um mal dessa forma, né? Um homicídio, por exemplo. Nós temos esse temor no sentido da certeza da responsabilização dos nossos atos. Então não dá para eu chegar aqui, por exemplo, alguém me causar um mal, fazer algo ruim, e eu vou lá correndo para me livrar um pouco, para diminuir um pouco dessa minha dor, eu cometo um homicídio. Eu, como espírito, tenho plena consciência do ato que eu estou cometendo. Então eu vou ser muito mais culpável, né, do que uma outra pessoa que seja ignorante nesse sentido, né? Então, se eu tenho esse entendimento e mesmo assim eu vou e faço, eu sou muito mais culpável do que aquele que agiu dessa forma sem ter esse entendimento que nós temos. Então, eu acho interessante isso que ele falou no final aqui, porque eu acho que isso se aplica muito a nós, né? No sentido de que é preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. E eu vejo que o espírita tem isso até por essa questão da certeza, né, da continuidade da vida, né, da preexistência da alma e a continuidade, né, no plano espiritual, da reencarnação. Então, essa nossa certeza faz com que a gente condene realmente todo o mal que a gente faz, não dos nossos irmãos, né, mas o nosso. A gente tem essa certeza, a gente não posso, que tudo que eu estou fazendo de errado, eu vou ter que responder por isso. Além de responder aqui, eu ainda vou ter que prestar contas depois de todos os males que eu cometer, né? E o entendimento do bem, eu vejo que, claro, se nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, estamos tentando sempre trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa atualidade, né? Para nosso atual momento. E é interessante, se a gente observar tudo que a gente está passando agora, a gente vai encontrar respostas naquilo que ele disse há mais de 2000 anos atrás. Para tudo, né? Para tudo, para as nossas condutas, nossas dificuldades. Então, isso é ter o entendimento do bem. É pegar esses ensinamentos, ver o que Jesus nos ensinou e tentar aplicar mediante as nossas dificuldades. Então, se eu sinto raiva de alguém que cometeu algum erro contra mim, né, me prejudicou de alguma forma, como que eu vou agir? Eu tenho na minha cabeça os dois exemplos, né? O bem e o mal. Eu sei o que eu posso fazer, né? Por inteligência, né? Eu posso fazer tal coisa, mas o meu entendimento do bem, né? Desses ensinamentos que Jesus nos deixou, faz com que eu pense de maneira diferente. E tem muitas pessoas que, embora tenham entendimento do ensinamento de Jesus, que frequentem a igreja e tudo mais, nos momentos de dificuldade, onde são ali ofendidos de alguma forma, esquecem na mesma hora os ensinamentos de Jesus. Ficam tão cegos que agem por conta própria ali, no sentimento, na hora ali, né, da cólera mesmo, e esquecem os né? ensinamentos do impulso e esquecem os ensinamentos de Jesus. Já nós, espíritas, né, buscamos ali por conta da reforma íntima, por conta desse olhar, a gente está sempre ali medindo, né, os nossos passos. Nossa, putz, olha, não devia fazer isso, né? Não posso agir assim, não posso falar dessa forma. E ali, por mais que você sinta algo, você tenta fazer diferente. Esse é o quê? É o que ele fala aqui pra gente, ó. O princípio do bem está no coração, né? Então, quando o princípio do bem está no coração, a gente passa a pensar e agir diferente. Então, é muito importante, né, que a gente tenha o horror ao mal também, sabe? Em todos os sentidos. Fazer o mal a alguém, ter horror a isso. Deixar de praticar a caridade, né, de ver alguém que está passando necessidade e fechar os olhos, ter horror a isso, né? Tirar a vida de alguém, ter horror a isso. Então, horror a todo esse mal. É isso que nós devemos ter. Então, não bastam apenas as leis, né? Nem mesmo prescrever o bem, é necessário que o entendimento do bem e o horror ao mal esteja no coração do homem. Bom, se ninguém quiser falar nada ou comentar, a gente pode seguir a leitura, Valdeci, por favor. Vamos ler aí o item 14, Flor. por favor.
Acho que teu áudio tá desligado, o microfone. Aí. Perdão, gente. Imagina. É, Acontece, acontece. Vamos lá. item 14. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida? Ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos. Vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhe de maneira áspera e dai uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Que contas deveis à sociedade se a privais de uns dos seus membros? Pensai no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo. Certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas além de ser estúpido jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que, este estando morto, a afronta qualquer que seja, não existe mais. O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada, a triste satisfação que frequentemente deixa, desde essa vida, cruciantes remorsos. E se é ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e a das guerras, que são os duelos do povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Então, tá vendo? Isso que ele fala aqui, né? Que é o duelo, né? E das guerras, né? Mostrando que as guerras são os duelos de povo a povo, né? Interessante também. É Isso interessante essa colocação. porque é o que acontece muitas vezes na guerra entre um país e outro, é justamente isso, né? Tem essa questão da ofensa por honra, por cultura, por religião, né? Tem essa é e aí eles resolvem ali entrar em guerra e aí é um povo contra outro em nome desse duelo realmente, né? Interessante também ter lembrado. Veja que esse tipo de duelo, né, foi bem Uhum. citado, esse tipo de duelo perdura até hoje, né? Exato, tem muitas nações aí que até hoje ainda estão nesse duelo, né? Que não chegaram Nesse ainda, duelo, exatamente. que ainda não chegaram ali no vencedor e perdedor, né? Às vezes dão um tempo, mas daqui a pouco voltam e relembram, né, a luta dos antepassados, dos que morreram e tudo mais, né? E ainda guardam esse sentimento de vingança, né? Por causa do bisavô, do tataravô e não sei quem.
e é por isso que eu vou à guerra e vou lutar e tal. E ainda guardo esse sentimento do duelo nesse sentido, né? Então é interessante ele ter falado dessa questão da guerra ser um duelo de povo a povo, né? Bom, esse espírito, então, Francisco Xavier, ele fala para a gente assim, né? Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não peço àquele que me ofendeu. Os loucos, como vós, os homens atrasados, né? Vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. É muito o que acontece, né? Numa situação dessa, as pessoas que são realmente verdadeiras pessoas, realmente cristãs, que realmente entendem, né, e buscam viver os ensinamentos de Jesus, e não somente da religião como um contexto geral, né? Porque as pessoas são assim às vezes, né? Vou citar aqui, por exemplo, o católico do modo geral, né? Então, muitas vezes a gente vai ver pessoas defendendo a sua conduta se baseando no Velho Testamento, na época de Moisés e tudo mais, aquelas coisas. Aí depois, quando lhe aprazem por uma outra razão, vão utilizar o Novo Testamento, né? Então, ficam ali se utilizando dessas passagens, desses acontecimentos, dessas coisas até antigas, né? Porque tem muitas coisas que Jesus veio ali tirar da época que foi adquirida de Moisés, porque realmente conduzia àquele povo daquela época e já não mais ali daquele povo em diante. Então, para quem realmente segue o Cristo, busca os ensinamentos de Cristo, realmente aquele que é cristão, uma situação dessa, ele vai te parabenizar e vai mostrar que realmente você está certo, que você está agindo como Cristo nos ensinou, né? Refletir um pouco. Por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um de vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhe de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão, né? Se a gente realmente está agindo como cristão, né? Então, às vezes, uma palavra de nada, a pessoa já se ofende, aí tem uma provocação, aí pronto, está feita a confusão, né? E aí chegar no momento final ali de vias de fato, de realmente de agredir ou devolver uma agressão, pergunte-se se está agindo como cristão, né? E que conta deveis à sociedade, se privais essa sociedade de um de seus membros, né? Pensai, por exemplo, no remorso de ter arrancado uma mulher, o seu marido, né? Ou uma mãe, o seu filho, né? Ou aos filhos, o seu pai e o seu sustentáculo, né? Lembra que a gente acabou de falar sobre isso, né? Então, e o remorso que nós vamos sentir, por exemplo, né? Ao ver ali uma família sucumbindo, que não tinha nada a ver, né? Que, aliás, era totalmente diferente da índole do marido, do pai, né? Daquele chefe de família que causou um ato que fez ali com que ele fosse ali morto. Mas aí você olha para a família, uma família crente, temerosa a Deus, né? Defensora dos valores morais. Como é que você vai olhar aquela família agora, sem o pai de família, sem o sustentáculo, passando por grandes privações por conta do seu ato, né? Às vezes, quando a gente comete esse erro, a gente não vê isso nessa hora, né? A gente fica tão nervoso e depois a gente fica tão saciado ali por ter cometido aquele ato, fica tão satisfeito, né? Mas para que a gente possa se arrepender, é necessário que a gente tenha a visão do que a gente fez. Então, às vezes, só no plano espiritual, quando desencarnados, ali, quando a gente vai ver ali os atos da nossa vida, aí a gente vai estar diante daquela cena, daquilo que a gente cometeu, a gente vai ver a nossa sensação, os nossos pensamentos naquele momento, e aí a gente vai ver o que se sucedeu, né? O que aconteceu em consequência disso. Aí a gente vai lá ver a família, vai ver a mãe que perdeu a casa porque o marido não conseguiu, não tinha um marido para pagar a hipoteca ou o empréstimo e foi morar nas ruas. Às vezes o que aconteceu com a filha, teve que se prostituir. Aí a gente vai ver tudo que o nosso ato causou. Olha só a dor e o remorso que a gente vai sentir.
E depois a gente se arrepender, a gente vai ter que expiar isso que nós cometemos, né? Esse erro, e aí nós vamos querer reparar esse erro, né? Nós vamos querer, de repente, vir numa outra vida, sendo ali, de repente, o pai nessa família, para cuidar dessa esposa, desses filhos, sabe? Passar por grandes privações e grandes lutas para sustentar e dar vida digna a eles. Olha só o que nós estamos trazendo para a nossa vida. Isso a gente só consegue ver depois. Por isso que é tão importante a gente ter esse cuidado, essa atenção, né? Tudo que a gente faz gera consequências. Então, certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecimento de seus erros do que obrigá-lo, né, por exemplo, através de uma ameaça, né, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar. Quanto ao ofendido, convenho, né, que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que estaria em jogo, né? É o coração está ferido e sofre. Mas além de ser estúpido jogar sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que, se estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais, vai continuar existindo. Não é verdade? A afronta vai continuar existindo. Não é porque morreu que vai deixar de existir. O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, desculpa, o sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio. Não resta, pois, senão satisfação da vingança saciada, né? A triste satisfação, né, que frequentemente deixa essa vida cruciantes remorsos. E se o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. E é justamente disso que se trata, né? Quando a gente fala dessa questão do amor, né? Amar os inimigos, né? De oferecer a outra face, de dar o perdão, de orar por aqueles que vos perseguem e caluniam, né? É o que a gente gostaria que também fosse nos feito. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que nós vamos passar daqui até o final desta existência, quem dirá ainda na próxima. Então, se a gente pede na oração, né, aquela oração que Jesus nos ensinou, que é que a gente que perdoe, né, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é justamente aqui isso aqui também está falando, né? Da gente não fazer aos outros o que não queríamos que nos fosse feito e vice-versa, ou fazer aos outros aquilo que a gente queria receber também. Então, é justamente disso. Se amanhã ou depois eu cometer um erro, uma falha grave nesse sentido, né, de fazer mal a alguém, que eu possa me arrepender e que essa pessoa possa me perdoar. Assim como eu vou perdoar aquela pessoa, ainda que ela não se arrependa naquele instante, porque temos a certeza que vai chegar um momento em que ele vai se arrepender. E quando ele se arrepender, ele não vai ter mais nenhuma dívida conosco, porque nós já o perdoamos. A dívida que ele tem é com ele mesmo, né, perante as leis divinas. E isso é muito importante também para o nosso progresso. Se você é ofendido, você não reclama, você não vai lá, né, cobrar essa ofensa, mas você guarda consigo, sem perdoar aquela pessoa, vocês ficam ligados ainda por muito tempo até que isso se resolva, porque você sente ali que ele te deve alguma coisa. E ele vai chegar um momento que ele vai entender que ele te deve realmente alguma coisa. Então, vocês dois vão precisar juntos resolver essa situação, né? Você perdoá-lo e ele fazer algo para que você o perdoe ou para que ele possa reparar o que ele te fez. A partir do momento que alguém te ofende e você simplesmente perdoa e segue seu caminho, você não tem mais nada com aquela pessoa nesse sentido. Ela não te deve nada, né? Ela não precisa vir aqui, olha, eu fiz. Não, não se preocupe.
eu já te perdoei, você não me deve nada. Você tem essa leveza no espírito, você não tem mais um problema para resolver, né? Quem tem um problema para resolver é ele, que em parte está resolvido, já que você já o perdoou. No entanto, ele ainda precisa reparar perante as leis de Deus o mal que ele fez. Então, isso é importante para a nossa jornada. A gente acaba ficando mais leve porque a gente não fica acumulando nada nas mochilas, né? Então, é o que eu falo, por exemplo, quando a gente está aqui, da gente não adquirir mais dívidas, né? Para que a gente não coloque mais peso na nossa mochila. E guardar mágoa, ressentimento, e esse sentimento de que alguém fez mal para você e precisa reparar isso para você, você fala assim, eu não vou cobrar, né? Eu não vou lá e fazer a mesma coisa e tal, mas essa pessoa vai ter que me pagar. Mais cedo ou mais tarde ela tem que me pagar. É o mesmo laço de dívida. Você está guardando para você, né? Então você está com aquilo no seu coração. Então é um mal que faz a você mesmo. Então por isso que é tão bom a gente ter esse sentimento de perdoar mais facilmente. A gente para de dar tanto valor e colocar tanto peso nas coisas, né? A gente está sempre nessa defesa, né? A gente está sempre buscando ali, eu estou sendo ofendido, eu estou sendo ali prejudicado, e aí as pessoas que fazem isso com você, você vai só guardando, vai só guardando. Não vou fazer nada não, mas vou guardar que a Fátima, que ela me fez, anota até a data, o horário, o que que ela fez, a Marisa também, o Valdeci, e você vai guardando. Então, além das coisas todas que você já tem, além dos problemas todos que você já tem para resolver, você está acumulando, porque você vai ter que resolver isso com ela. A partir do momento que você perdoa e segue adiante, ela não te deve mais nada, né? Ela deve agora a consciência dela e as leis, né? Perante Deus, as leis divinas. Você não tem mais nada, você tem as suas outras coisas para resolver. Então é disso que ele está falando aqui para a gente, tá? É justamente Viu, sobre... Diego? Oi, pode falar. Oh, desculpa, perdão. Imagina. Só para uma ideia que me passou aqui, que eu considero importante, né? O Espiritismo ele nos mostra que a vida não termina aqui nessa passagem. Uhum. Quando nós entendemos isso, a gente já começa a mudar esses conceitos, né? De que você sabe, se você emitir a fatura, em algum momento você vai ter que saudá-la, né? Exato. Então, quando a gente entende, porque quanto mais você entende que termina aqui, aí você fala, olha, eu vou tirar a vida do outro, acabou, já era. Agora, quando a gente entende que não acaba aqui, que você vai tirar a vida do outro, e que lá no mundo espiritual depois esse duelo pode ser mais ferrenho do que foi aqui até, enquanto nesse corpo carnal, a gente começa a mudar esses conceitos, né? Porque fala, se eu vou emitir fatura agora, eu vou ter que pagar lá depois, né? Exato. Então, é isso que o Espiritismo nos mostra que eu acho muito interessante, né? Isso. O Só pelo fato de Espiritismo nós deixa isso bem sabermos claro. que continua, a vida continua, que aqui é só uma passagem, né? E aí é o seguinte, né? Como ele falou aqui, a ofensa ela não vai terminar com o sangue derramado. Então não é porque você ali matou aquela pessoa que te ofendeu, né? Ou fez algum mal, se vingou, que aquilo vai acabar. Não acaba. Porque aí a É, pessoa que teve a vida retirada, ela vai sentir ali que você tem uma dívida com ela e que você vai precisar saldar. E acontece que, por enquanto, os planos separam você da outra pessoa. Por mais que ela tenha uma influência, que ela possa até se tornar um obsessor ou algo do tipo, o fato de você estar encarnado e ela desencarnada impede muitas das ações, dessas brigas, desse duelo. Agora, quando o desencarno estão os dois no mesmo plano novamente, o que não pode acontecer lá? Porque aí já não tem mais como é, fugir, estão os dois no mesmo plano, com consciência do ato que cometeu, né? Por mais que um esteja arrependido, o outro ali né, vai estar buscando vingança. Então, é uma dívida que você adquire e que você vai ter que pagar a longo prazo. Você vai precisar de muito exercício, de muitas pessoas ajudando para pacificar essa outra pessoa,
para convencer essa outra pessoa de que você se arrependeu e que você quer de alguma forma reparar. Muitas vezes é necessário até mesmo que você reencarne para fugir, né, dessa perseguição, desse intento desse espírito que insiste em não te perdoar e não te dar a oportunidade de reparação. Então, às vezes, é necessário que você reencarne para ter essa separação, para que você possa progredir e dar tempo a outra pessoa, né, outro espírito também, de alcançar esse entendimento. Gente, é uma questão muito séria essa, né? É uma questão E muito ele, séria, né? que ele traz aqui para a gente. E esse entendimento do espiritismo de que a vida continua é importantíssimo, porque a gente fica aqui meio que cego por conta da materialidade, por conta do véu do esquecimento, a gente esquece da nossa vida espiritual, da nossa verdadeira vida, né? Porque faz parte, se a gente se lembrasse de tudo que a gente viveu, e o que a gente fez para estar aqui agora resolvendo, isso atrapalharia o desenvolvimento da nossa missão, né? Da nossa jornada. Mas aí a gente acaba se esquecendo tanto, né, ou mantendo tanto esse véu sobre os olhos, que a gente fica vivendo a vida como se só fosse isso daqui e acabou aqui, já era, A não tem mais única. nada. É, então, é muito importante que a gente se lembre, não para criar um trauma, não para que a gente fique aqui apavorado. É bom esse entendimento para que a gente não adquira novas dívidas, que a gente se esforce realmente para que a gente não deva nada para ninguém e que as pessoas que venham a nos dever de alguma forma, que a gente rapidamente se livre dessa dívida, porque nós não queremos isso, a gente não quer mais nada na mochila, né, as nossas mochilas de dívidas, a gente só quer se desfazendo, a gente quer realmente espiar pelos erros que nós já cometemos e também que a gente repare os erros para que a gente possa seguir adiante. Então, vamos sempre perdoar tudo, né? Vamos sempre relevar É. tudo. Ainda que no momento seja difícil, se você coloca na cabeça o objetivo de fazer, de trabalhar isso, você fala assim, olha, eu não consigo perdoar, mas eu vou me esforçar para perdoar. Porque tem gente que já faz o contrário, né? Fala, eu não vou perdoar nunca. Nunca, nem que a pessoa sofra e passe, e nem que a pessoa me dê R$ 1 milhão, ou sei lá, faça qualquer coisa positiva para mim, eu não vou perdoar. Então, aí realmente o perdão fica muito, praticamente impossível, né? Agora, se a gente coloca no nosso objetivo que vamos trabalhar para perdoar, que agora eu não consigo, mas por enquanto eu vou pelo menos me esforçar para não ter maus sentimentos e não desejar nada de mal a essa pessoa, com o tempo o perdão vai acontecer, né? Então a gente tem que se esforçar para fazer isso, tá? Realmente perdoar e relevar tudo, tá bom? Bom, alguém quer ler mais um pouquinho aí? Marisa, você quer ler o 15 ou o Valdeci continua? Eu posso ler o 15. Então leia, por favor. Então vamos lá, item 15. O Isso. homem do mundo, o homem feliz que, por uma palavra ofensiva, uma causa leve, joga com sua vida, que lhe vem de Deus e joga com a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence, esse homem é 100 vezes mais culpado que o miserável, que, levado pela cupidez e às vezes pela necessidade, introduz-se numa morada para nela roubar e que cobiça, matando aqueles que se opõem à sua intenção. Este último é quase sempre um homem sem educação, que não tem senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe, acrescendo ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento exasperado. Mata num momento de exasperação. O duelista não tem por desculpa o arrebatamento da paixão, pois entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar mais seguramente seu adversário. É verdade que também expõe sua vida
E é isso que o reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque se vê aí um ato de coragem e de desprezo pela própria vida. Porém, a coragem verdadeira quando se está seguro de si mesmo, porém, a coragem de si mesmo quando está seguro de si mesmo, o duelo, resto dos tempos de barbárie, nos quais o direito do mais forte era a lei, desaparecerá com a apreciação mais sadia da verdadeira questão de honra. E à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura, e à medida. Peraí. Ah, tá, no ali já é o 16. O duelo, resto dos tempos de barbárie, nos quais o direito do mais forte era a lei, desaparecerá, com uma apreciação mais sadia da verdadeira questão de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Augustin Bordeaux, 1861. Pode ler a nota também, por favor, Marisa. Peraí. Uhum. Lê? O meu não Isso. tem aqui uma nota aqui. Não tem o 16? Tem, com o meu. É o Ah, vai para 16. 16, isso, vai, Isso, 16, tá. por favor. Então vamos lá. Nota, eu não tinha lido. Os duelos tornam-se cada vez mais raros, e se ainda se vêem de tempos em tempos dolorosos exemplos deles, o número não é comparável ao que foi outrora. Antigamente, um homem não saía de sua casa sem prever um encontro, e, consequentemente, sempre tomava suas precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos e dos costumes do tempo e dos povos está no porte habitual, ostensivo ou escondido, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir sua graduação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e munidos de lança, até o porte de uma simples espada, mais tarde transformada num adorno, um mero acessório de brasão, e não uma arma agressiva. Um outro traço dos costumes é o de que, no passado, os combates pessoais tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, e que, hoje, são escondidos. Nos dias de hoje, a morte de um homem é um acontecimento que comove. No passado, não se reparava nisso. O Espiritismo arrebatará esses últimos vestígios de barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e fraternidade. Olha aí, né, gente? Que lindo, né? E é justamente disso que se trata. Ó, quando ele começa falando ali, no caso, Santo Agostinho, né? Que o homem do mundo, né, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, ele joga a vida que Deus lhe deu, né? Ele joga a vida do semelhante que não pertence a ele, senão, né, não pertence não a Deus. Este é mais culpável 100 vezes que o miserável. Aquele miserável, né, que é compelido ali pela cupidez, né? Porque quer ter os bens, porque quer ter dinheiro, pela necessidade, algumas vezes, né? Ele entra numa residência e tenta roubar o que ele estava ali já cobiçando, né? E mata aquela pessoa que se opõe ao seu intento, né? Ele está agindo ali pela cupidez, ali pela necessidade, né? Agora, este último quase sempre é um homem sem educação, né? Então, normalmente esse homem que entra, invade uma residência para roubar e tudo mais, normalmente ele é um homem sem educação, né? No sentido de conhecimento mesmo. Ele não tem senão noções imperfeitas do bem e do mal, né? Até por conta às vezes da criação ou por conta de convivência e tudo mais. Já o duelista ele pertence quase sempre à classe mais esclarecida, né? É um homem que ou seja, um mata brutalmente e o outro com método e polidez, né? É aquela pessoa que vai lá e tira a vida porque a pessoa tentou impedi-la de roubar. O duelista, ele já tem um método mais polido, né? Ele já escolhe uma arma que não é qualquer arma, né? Não é
uma arminha lá enferrujada, é uma arma que pertenceu ao tataravô, que lutou na guerra de não sei o quê. A bala também não é qualquer bala, é uma bala feita ali com, sei lá, com um chumbo diferente e tudo mais. Ele tem todo um método, né? Que é muito mais polido ali para fazer isso, né? E acrescento mesmo que o duelista ele é infinitamente mais culpável que o infeliz, né? Que o infeliz cedeu a um sentimento de vingança ali no momento de exasperação. O duelista ele não tem ponto para se desculpar, né? Para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre um tempo para refletir, e às vezes até de um dia, dois, às vezes até mais, né? Ele tem um tempo ali para refletir e se arrepender e cancelar aquilo, né? Então ele é muito mais culpado do que aquele que agiu no impulso, no momento, pela emoção ali e tal. Então ele age friamente, né? De plano premeditado. Tudo está calculado e estudado, né? Para matar mais. Tá sem som, né? Tá sem som. Tá que nem eu, comecei a ler com o microfone fechado. Não dá, né, Fátima? Nossa, o microfone Agora sim. Agora sim. E aí ele tem esse tempo, né, para premeditar e tudo, tá tudo calculado. Ele já prevê os pontos, aonde que ele vai pegar, se a pessoa é boa de tiro, se a pessoa não é. Então ele premedita tudo. Inclusive ali se ele pode ficar com os bens daquela pessoa, ou ele pode ficar com a esposa, sabe? É tudo premeditado realmente, né? É verdade que expõe também a sua vida, né? Lógico. E é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, né? Porque nele se vê um ato de coragem e de desprezo da própria vida. A gente vê o que eu falei em alguns comentários quando isso acontece, é justamente das pessoas que pensam, pô, o cara é corajoso, nossa, olha um cara desse e tal, imagina. Porque eu não teria coragem, imagina. Eu concordo, não teria coragem, mas eu acho que ele fez o certo e tal. Então, ainda hoje a gente vê que algumas pessoas ali é, dão realmente credibilidade ou realmente acham que é uma coisa boa isso que a pessoa fez, né? Dessa defesa da honra e tudo mais, né? Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com a apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura, né? É o que a gente acabou de falar. Conforme a gente tem essa certeza da vida futura, a gente começa a dar muito mais valor ao que nós estamos fazendo É, na nossa vida. Porque a gente sabe que vai continuar, que nada vai acabar aqui, né? Muito pelo contrário. Lá vai dar continuidade a tudo que se desenrolou aqui, né? É o que eu falo, né? A gente não vai sair daqui anjinho, também nem demônio. Se nós estamos aqui buscando fazer o bem, estudando, praticando realmente os ensinamentos de Jesus, buscando ser pessoas melhores, fazendo o que ele nos ensinou de perdoar, quando a gente desencarnar, a gente não vai seguir por um umbral ou por um lugar assim terrível e vamos ficar lá daquele jeito. Não. Por mais que a gente ainda possa passar por lá como uma passagem realmente, né, já que a gente precisa passar pela densidade ali, né, passar para chegar no lugar, nós não vamos ficar ali. Uma coisa muito interessante quando a gente fala às vezes dessa questão do umbral, por exemplo, né, a pessoa fica aqui a vida inteira, gosta de festa, gosta de farra, gosta dessas outras coisas. Quando chega no umbral ou quando desencarna, o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai procurar o seu mentor, ela vai fazer oração, ela vai atrás de uma casa de Jesus, ela vai atrás de uma casa acolhedora no plano espiritual. Agora, se ela encontrar pessoas que a convidem para ir para uma festa, para ir para uma balada, para ir para uma rave, vem comigo que lá vai ter bebida, que lá vai ter festa e tudo mais, ela nem mesmo tem consciência que desencarnou. Mas na cabeça dela, como é aquilo que mais faz com que ela vibre, ela simplesmente vai.
Se ela estiver num lugar desse, que para nós é um umbral, porque a gente vai ver realmente cenas realmente lamentáveis assim, para a pessoa que se sente bem num lugar assim, vai achar ruim? Não vai. Então, é isso que eu estou falando. Aqui é a continuidade, né? Lá vai ser a continuidade do que está se desenrolando aqui. Então, precisamos apenas continuar nos preocupando em melhorar, né, e fazer as coisas certas, ajudar o próximo da melhor forma possível, estar sempre em oração, buscar a leitura edificante, nos dedicar realmente a entendimento, a caridade. É sempre bom fazer a caridade, não porque Jesus falou que é assim, não porque a doutrina diz que fora dela não há salvação, mas é porque você vai se sentir bem ao ver o outro feliz, saber que você ajudou aquele outro a estar feliz. Ainda que seja momentâneo, porque a gente sabe que a felicidade plena não existe mesmo. Mas você vê aquela pessoa com frio, morrendo de frio, você chega com um cobertor e ela te agradece, e fala: Nossa, você veio, foi Deus que te mandou aqui, eu estava com frio. E você fez tão pouco, mas você ajudou. Você pode realmente colocar no seu coração que você foi responsável por aquilo. Embora inspirada pelos bons espíritos, a sua decisão, o seu livre-arbítrio te fez, te conduziu àquela ação. Então você pode sim ter esse mérito, né? Ficar feliz por isso. A caridade é uma coisa muito boa. E por fim, só aqui para a gente não estender, tem uma nota que o Kardec traz, né? Que os duelos se tornam cada vez mais raros e se são vistos de tempos em tempos, como a gente falou, né? Aqui é raro, mas a gente ainda vê algumas coisas na televisão, na Ainda internet, vi. Uhum. em dolorosos exemplos, o número deles é comparável ao que era antigamente, né? Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso, né? O porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas e defensivas. Gente, infelizmente a gente vê ainda pessoas que trazem esse atavismo, né, da questão de defender a honra, de estar pronto para defender a sua vida, como se a vida, claro que deve ser defendida, a própria lei de conservação nos diz isso, mas ela fica defendendo como se alguém pudesse tirar algo que ela nunca mais iria ter. Como se alguém pudesse tirar a sua vida e ele nunca mais fosse ter a vida. Então isso é tão importante que ele tem que estar pronto para defender isso, né? Ou seja, as pessoas andam armadas por medo de serem mortas. Como se então matar o outro fosse evitar que elas fossem morrer. E os costumes são atávicos porque as pessoas trazem ainda consigo essa necessidade de andarem com uma arma na cintura, sem serem profissionais da área, sem serem ali realmente contratados para aquilo. E isso aqui é atavismo, né? São pessoas que ainda têm isso, essa coisa de levar consigo uma faquinha, um punhal, né? De andar ali com uma arma escondida ou à mostra, né? E não é só no Brasil, não, né? A gente vê, por exemplo, no Texas, que é algo tão comum, as pessoas andarem, só que lá elas têm que mostrar que estão armadas, elas não podem esconder. Então você vê como isso ainda é antigo em alguns povos, em algumas culturas, e isso é desses tempos aqui que ele está falando. Aquele tempo que a pessoa andava com a espada lá, né? Mesmo acho que os samurais, né? Depois a gente tem aqui mesmo no Brasil e Portugal, né? As pessoas mesmo do exército ali, da guarda real, andavam e utilizavam a espada realmente. Depois, com o tempo, Uhum. acabou virando aqui, como ele falou, apenas um brasão, né? Até o porte simples, né, torna-se antes um adorno, né? Depois tomada antes de um adorno e um acessório de brasão, e demonstrava ali a patente da pessoa, né? O grau ali, então fazia parte ali da vestimenta e tudo mais, não se usava mais para combate, né? Um outro indício de costumes que é outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, né? Diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre. A gente vê isso retratado em filmes e era verdade, era dessa forma, né? Se abria aquele círculo, mas ninguém ia embora, poucos iam embora, a maioria ficava ali para ver o desfecho, né? Assisti. Queria saber quem que ia morrer, quem que não Uhum. sei o quê, né? Quem que era o corajoso, quem que era e tal, né? Bom, o espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie em inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade,
que é o que realmente o Espiritismo vem trazendo para a gente, né? Principalmente pelo embasamento das leis do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, que faz com que a gente veja a vida dessa forma, né? De uma forma mais fraternal, que a gente veja realmente como todos os irmãos, embora em dificuldades, às vezes até mesmo muito maiores do que a nossa, no sentido de dívidas, né? Como a gente vê alguns ditadores, alguns homens que estão em evidência no poder, poderiam ajudar tantas pessoas, estão causando mais problemas e tudo mais, tá? Bom, meus irmãos, a gente encerra aqui o capítulo 12º, tá bom? Na semana que vem, a gente começa um capítulo novo do Livro dos Terceiro. Espíritos. A gente vai agora para o Livro dos Espíritos. A gente vai intercalando. Terminou um capítulo de um livro, a gente vai para o capítulo do outro livro, né? Então a gente vai estudando os dois livros. Semana que vem a gente vai para o Livro dos Espíritos. Em qual Quem... que é o Tem um capítulo? capítulo Capítulo? Deixa eu ver aqui, peraí. do livro dos É, A questão, né? ó, deixa eu só confirmar aqui. Cadê? Deixa eu marcar. Ó, a gente vai começar as leis morais, né? Então, no caso, a partir da pergunta 614, tá? A gente vai começar na questão 814. Tá? 614. A gente vai começar a entender as leis naturais, que são as leis já do tempo de Moisés, né? As 10 leis que Moisés coloca lá, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, né? A lei de destruição, conservação, a lei de progresso. A gente vai ter a lei também de liberdade, igualdade, a lei de justiça, amor e caridade. São as leis naturais que os espíritos dizem que não são as leis perfeitas, mas que ajudam a entender. Por isso, eles permitem assim que Kardec traga essas leis para essa explicação. Mas que a mais importante de todas é a lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as outras, né? Mas é importante a gente entender as leis e ver como elas atuam realmente em tudo na natureza, né? Desde os menores animais até nós, né? Então, do átomo ao arcanjo, a lei de reprodução existe, a lei de trabalho, a lei de sociedade, né? A gente vê nas formigas, por exemplo, né? Ou em outros animais, como a lei de sociedade atua. A lei de trabalho, a gente vai ver que, por exemplo, a lei de conservação ajuda os animais que não conseguem caçar ou pegar os seus próprios alimentos, mas, no entanto, para que ele possa ter esses alimentos, é necessário que a lei de trabalho também atue nele, né? Ou seja, se o animal ficar parado, ele não consegue se alimentar. No entanto, se ele sai, né, para esse trabalho, no meio do seu caminho, ele vai encontrar frutas que foram derrubadas, que caíram das árvores, que vai poder alimentá-lo, né? Então é muito interessante a gente observar que Deus provê, dá o provimento, mas é preciso sair atrás, né? Se você ficar parado, nada vai acontecer. Então é muito lindo mesmo a gente entender as leis naturais e ver como elas estão presentes e vão sempre existir, por exemplo, a lei de reprodução, embora o progresso da nossa sociedade, do mundo, vai chegar um momento em que não vai mais ter a questão do sexo em si, né? Mas a reprodução vai continuar, né? Ela vai ser de uma forma externa, né? Justamente porque o próprio espírito vai chegar numa condição em que o sexo vai ser assim, de uma certa forma, algo que vai infringir ali, que vai causar um certo repúdio ao próprio espírito, né? Aquele momento, né? Ele já vai estar no entendimento do amor mais sublime, que o sexo ali vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas a lei de reprodução, ela é contínua, nunca vai deixar. A reprodução sempre vai ser necessária, só vai acontecer de maneiras diferentes. Até chegar um momento em que não há mais necessidade, né, da reprodução naquela sociedade e tal, porque eles não têm mais que reencarnar. Mas, enfim, é uma coisa para a gente estudar aí na semana que vem. A gente vai começar nas leis naturais, tá bom? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento hoje? Todo mundo? Não vai fazer ao mesmo tempo? Eu posso fazer. Então, por favor, Valdeci. Vamos então agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus,
à espiritualidade amiga, aos mentores que estiveram aqui nos intuindo, para mais essa noite aqui de reflexões e aprendizados. Que possamos estar aqui novamente na próxima semana, com esse mesmo intuito de ampliar os nossos conhecimentos, e que Jesus e a espiritualidade amiga possam nos dar uma ótima semana, e que esses conceitos não sejam esquecidos em nenhum momento do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a Bom, todos. boa noite a todos, agradeço pela presença e estaremos aí de novo na semana que vem, tá? Para mais um estudo, se Deus assim permitir. Tá bom? Boa Tchau, noite. gente. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigadão. Boa noite. Boa Boa noite. semana para Boa noite, vocês. boa semana.